Tipo assim, você vai pegar um pacotinho de arroz, tipo, tem 100 gramas de arroz, só que é como se você estivesse comendo 300 gramas de arroz com uma pratada de 1 quilo bem servida, sabe? É a mesma coisa, é muito parecido, assim, o negócio. É muito... A gente chamava de comida travacu, porque você comia e ressecava tudo por dentro, porque... Nossa. E, inclusive, isso foi o responsável pelo que ocorreu com o Stack Overflow, né? Que foi o maior site de programação que já existiu para tirar dúvidas de programação. Sim. E ele agora, em janeiro de 2026, teve a mesma quantidade de acessos que no primeiro mês da fundação dele, em 2006. Por esse nome, não. Normalmente tem uma galera que faz umas casas assim, que não chega a ser taipa. Eles levantam as paredes com tipo um saco de... Sabe esses sacos de... Caramba, como que é o nome? De cebola? Imagina aquele saco de cebola, só que tipo em formato de tripa. Que até a década de 70, 80, você tinha, sei lá, 6, 7, 8 cores diferentes por marca, sabe? Hoje em dia são 3 e se você quiser uma cor muito diferente, você vai pagar o olho da cara. É mais caro. Tipo, mas é o olho da cara, é muito mais caro. Está começando mais um Comentaristas de Portal, seu podcast sobre notícias, com comentaristas de opinião extremamente duvidosa, com exceção da opinião dos nossos convidados. Nós estamos gravando este programa no dia 2 de fevereiro de 2026, o meu nome é Adrian Lemos, e juntamente comigo está ele, o menino que está louco para ver os grandes bonecões do Carnaval de Olinda, senhor Thiago Miro! É isso aí, tá quase chegando. Daqui a menos de 2 semanas estarei dançando frevo nas ladeiras de Olinda. Ok, é isso aí. E aí, meu querido, bora comentar? Bora! Chegando aqui na nossa sessão principal, senhor Thiago Miro, hoje nós dois aqui fazendo esse programinha maroto, tranquilo. Intimista, exatamente. Gostaria de pedir para que Vossa Senhoria trouxesse uma matéria para que nós pudéssemos conversar. Então vamos lá, vamos começar com uma matéria um pouco mais leve e refletir um pouco sobre por que isso acontece. Vamos lá, a matéria de Isabelle Stengari para OCP News, ela fala: jovem perdido no Pico do Paraná fecha contrato de R$250 mil com o HBO Max. Caralho, velho. Nossa senhora, mano. Cara, eu fico pensando assim, como funciona o Brasil? Porque a gente teve o caso da mulher que foi maltratada em um avião por uma outra passageira que queria o lugar dela. Sim. E ela, em coisa de 24 horas, ganhou milhões de seguidores, já fechou contrato com o Magazine Luiza. Sim. E hoje é uma mulher rica, né? Sim. E o cara foi esquecido... Não, ele foi deixado, né, pra trás. Ele foi abandonado numa trilha por uma pessoa que era experiente de trilha e ele não era. Ele foi fazer uma trilha achando que ia se dar bem lá, né? Acabou se dando bem. Esse é o primeiro contrato dele. Ele provavelmente vai fechar contrato com aquela marca de desodorante, né? Que não te abandona. Sim, ele já fechou. Na verdade, ele já fechou vários contratos. Ele fechou contrato com o BK, logo na sequência, assim... Ah, é verdade. Alguns dias depois, né? Ele fechou o contrato com o BK. Aí ele fechou o contrato com a Rexona. Com a Repone. Aí agora fechou contrato com a HBO. Cara, aliás, assim, porra, eu tenho que dizer que tem uma galera de marketing que é foda pra caralho. Você chegou a ver o comercial desse contrato dele com a HBO? Não, ainda não. Eu vi alguma coisa que tinha relação com Game of Thrones, sim, né? Sim. É porque tá pra voltar agora a nova temporada do Game of Thrones sem o pessoal do Game of Thrones, né? É, Harry Potter sem Harry Potter. É, tipo Harry Potter sem Harry Potter. E, cara, é bem ambientado, assim, ele tá com roupinha de Westeros, essas coisas, aí ele abre o pergaminho, aí o pergaminho tá, tipo, dizendo quais são as qualidades de um cavaleiro e tal, né, e aí, tipo, convidando ele a fazer parte da Patrulha da Noite. Mas, sensacional, velho. Tipo, ele foi abandonado por tudo, então... Se ele foi abandonado por tudo, um bastardo vai pra onde? Vai pra Patrulha da Noite. Patrulha da Noite, cara. Sensacional. Não, muito bom. E assim,
Ó, você para pra pensar, até mesmo pensando na marca de desodorante Repone. Cara, é genial, velho. É genial. Até o slogan da marca, tipo, bate Encaixou, na perfeito, história. perfeito, Bate na perfeito. história, entendeu? Porque eles jamais te abandonam. Simples assim, cara. E assim, quando ele foi esquecido, ele voltou, tudo, eu fiquei assim, falei, puta, essa mina vai ganhar muito seguidor, tá ligado? Eu achei que ela ia ganhar um status Eu muito imaginei grande. que ela ficaria bem mais famosa, a ponto de parar numa fazenda da vida. Sim, tipo, igual aconteceu com a menina no avião lá, né? É verdade isso. Que ela foi parar na Fazenda depois. Aliás, a Fazenda pega qualquer subcelebridade mesmo, né? Eu queria entender por que isso acontece, sério. Eu não sei se isso é nível mundial que acontece essas coisas, mas parece que uma vez por ano tem que ter um brasileiro que foi maltratado de alguma forma que vai ficar milionário por conta disso. E Cara, eu só penso, quando vai chegar a minha vez? às vezes eu faço a mesma pergunta, tá ligado? Porque, tipo assim, podia ser eu. Podia ser você, podia ser qualquer amigo nosso muito próximo que acontecesse isso, tá ligado? Tipo, muito, muito. E é muito louco a quantidade, as coincidências que aconteceram, porque aquela primeira entrevista daquela mulher, logo no dia, né, que o cara foi abandonado, se ela simplesmente tivesse falado de uma forma normal, meu amigo, a gente esqueceu, ele se perdeu e tal, mas a gente tá se esforçando para encontrar ele, estamos ajudando, tudo. Se tivesse falado de uma maneira normal, nada teria acontecido, mas foi a forma escrota Psicopata. com ela falou, a forma psicopata com que ela falou, foda-se, é meu estilo de vida, ele ficou pra trás porque é fraco. Isso Sim. fez medir de uma forma que eu nunca tinha visto, Cara, cara. e você sabe o que eu achei mais engraçado? Porque assim, né, eu gosto muito de dublagem brasileira, e aí com isso eu sigo uma galera da dublagem, né? E aí recentemente, eu sou um grande fã de One Piece, quer dizer, eu me tornei um grande fã de One Piece, desde que Sim, começou a saga do live action no Netflix. na Netpony, eu comecei a assistir o anime. Falei assim, porra, da hora, curti e tal, o live action. Até então eu não ligava pro One Piece. Aí eu falei assim, pô, legal a série de live action. Agora eu quero me aprofundar, eu quero saber o que se passa no anime, né? E aí eu fui É só 1000 episódios. Não, eu já assisti uns 880 já. Tô em Whole Cake 3 na Netpony. Caraca. Aí, assim, eu gosto muito da versão dublada do anime, que é muito. Cara, a dublagem brasileira é maravilhosa. É incrível, é fantástica. Não tem jeito, cara. É muito maravilhosa mesmo. E um dos dubladores, o dublador do Usopp, o nome dele é Adrian, tá ligado? Sim, Então, tipo assim, aí eu comecei a seguir o Adrian, pra saber, tipo, quem que é o Adrian Tantini, né? Tipo, quem que é esse doido que faz essa voz de um personagem que eu gosto pra caramba, tá ligado? Eu acho o Usopp o personagem. Eu acho o Usopp um dos personagens mais humanos de One Piece, tá ligado? sim. Porque ele é um puta guerreiro, mas que é medroso pra caralho, tá ligado? Que tipo, seria a gente com medo de tudo no mundo. Imagina que no mundo tem coisas que podem te matar com um simples peteleco. Manja. Agora Tem imagina. qualquer coisa na Austrália. Tipo, qualquer coisa na Austrália. Se eu vivesse na Austrália, eu ia viver tipo o Usopp, com medo de tudo. E ele faz esse papel, ele faz essa voz que encaixa tão bem no personagem, tá ligado? E aí eu fui querer saber quem era mais esse dublador, quem era o Adrian Tantini. E na mesma semana que o maluco que acharam, né, o cara lá, que eu não lembro o nome dele, o Robertinho, acho que é o nome dele. Não é Roberto? Né? É o Roberto. O Adrian se perdeu numa trilha também com os amigos dele, tá ligado? Aí é mó engraçado, porque assim, eu fiquei sabendo que ele tinha se perdido numa trilha por conta de uma entrevista num podcast de outros dois dubladores, que é o dublador, que é a dubladora, né, que faz o Chapéu de Palha em si, o Luffy, e o dublador do Zoro. E aí eles contando que, porque, cara, o dublador do Zoro é uma comédia contando as coisas, porque o Zoro é a voz dele, simples assim. E aí ele contando, falando que o Adrian tinha se perdido que ele ficou sabendo pelos amigos, falando que ele tinha se perdido numa trilha também, tá ligado? Aí eu falei, porra, mano, essa galera tá tudo fazendo trilha e se perdendo. Pô, puta, que doideira que é essa, tá ligado? Isso deve ser muito comum, inclusive, né? Tanto é que no Pico do Paraná lá, você tem
você tinha uma equipe especializada para esse tipo de resgate, né? E o que quebrou ali foi que virou uma conspiração de que as pessoas acharam que ela tinha deixado o cara lá para morrer. Ah, cara, mas ela deu todos esses indícios, né? Deu todos os indícios que tinha sido algo planejado. Eu lembro de ter visto também um vídeo no Instagram de um dos bombeiros do resgate, dele livrando a barra dela, sabe? Falando que ela tava ajudando e tal, que, digamos assim, que aquela pessoa que ela mostrou nas entrevistas era o contrário, ela tava realmente ajudando na busca e que a história dela batia com a história das outras pessoas que cruzaram com o caminho deles, sabe? Uhum. Então, meio que, digamos assim, tirou um pouco da vilania dela. Hoje em dia, ela tá tentando de todas as formas, né? Chamar a atenção, dizendo, eu vou Sim. revelar mais coisas que aconteceram no dia. Não, você não sabe. Eu acabei de ver, um pouco antes da gente se reunir pra gravar, eu tava vendo o Instagram e às vezes eu gosto de ver os reels no Instagram, né? Sim. E aí eu tava vendo um vídeo que eu acho que dela comentando que tipo assim, ela foi na maldade mesmo, tá ligado? Pra trilha. Tipo, só que é isso que eu achei escrotaço pra caralho da parte do cara. Pelo que eu entendi, eu tô falando de orelhada, tá? Eu tô falando de coisas que eu vi, assim, mas eu confesso que eu não me aprofundei nas fofocas pra entender o todo completamente. Então eu posso estar reproduzindo muita fake news. O pouco que eu entendi é que parece que o cara era casado. Eu não vi nada sobre ele ser casado. O que eu vi que saiu mais conteúdo dela hoje, não sei se foi hoje exatamente, mas ela dizendo, ela meio que querendo diminuir a macheza do cara. Sim, dizendo que levou camisinha. Que ela tinha ido na intenção, que ela levou 8 pacotes de camisinha e tal, e que ele... Foi isso que eu vi. Que ele não tomou iniciativa. Vamos dizer assim, Eu cheguei a ver isso também. E mas, isso assim, piorou a situação dela, porque as pessoas no comentário do vídeo dela ficaram do lado dele dizendo que ele fez o correto, ele respeitou ela, sabe? Claro, com certeza. Mas assim, eu tinha visto mensagem dela, tipo, vazaram mensagem dela, que ela mandou pra alguém, tipo, falando assim, ai, nossa, eu acho que não vai encontrar ele com vida, alguma coisa assim, sabe? Tipo, eu lembro. qual é o nível que a pessoa tem que ter pra fazer esse tipo de comentário, assim, sabe? Tão esdrúxulo, tão pouco empático mesmo com a pessoa que tá desaparecida, sabe? Tipo, tudo bem, o cara foi fazer uma trilha completamente despreparado, mas... Você para pra pensar um outro ponto, assim, o quão foda esse cara foi, o quão Bear Grylls esse cara foi. Então, exatamente, isso é até interessante de umas conversas até que eu tenho de vez em quando com o Guizão, do Grande Coisa. Lembra de uma época que tinha um cara que ele tinha, eu não lembro qual era o nome dele, mas tinha um cara que tinha assassinado algumas pessoas, ele tava fugindo pelo mato no centro-oeste, e tipo, centenas de policiais caçando eles fugindo de todos pelo mato, e o cara era conhecido como mateiro mesmo, aquela pessoa que super consegue sobreviver no mato. E quando isso é cada vez mais raro, porque hoje em dia, nós que crescemos em cidade, vivemos em cidade, cara, se soltarem a gente no mato assim pra sobreviver, em uma semana eu morro. Se você não tiver no mínimo uma pederneira ali, cara, você morre mesmo, cara. Porque a gente não sabe fazer fogo, não, mano. A gente não consegue. Não, os nossos alimentos que a gente compra no mercado, mesmo os vegetais, eles não existem na natureza. Tudo é extremamente selecionado e cultivado. Na natureza mesmo, o fruta que você vai encontrar e vai comer, você é capaz de morrer envenenado por elas. O que falam, né? Os predadores. Não, mas é aquilo, né? Tudo no mundo é comestível. Nem que seja uma única vez, né? Uma única vez. Mas o que ele fez realmente de ter sobrevivido 5 dias foi muito impressionante foi animal, mesmo. Cara. Foi animal. E assim, ele não voltou tão machucado, ele voltou mancando, tudo, mas assim, até que ele tava em boas condições físicas, porque 5 dias, cara, se em 24 horas sem água você já começa a passar mal no sentido de praticamente entrar num estado de possibilidade de morte, sabe? Alta. Pô, o cara passou 5 dias na estrada. Esse fez. Ele provavelmente encontrou água, né? De nascentes, rios, alguma coisa. Mas em relação à comida, ou ele tinha comida na mochila, ou ele realmente passou fome valendo.
pelo pouco que eu vi das coisas comentadas assim, o pessoal tava comentando que ele tinha biscoitinho, bolachinha, snack, assim, sabe? Sim, Nada muito de substância. Por exemplo, eu servi o quartel, não sei se você sabe, né? sim. Não sei se eu já cheguei a comentar. Já. No quartel, você tem um negócio chamado ração operacional. É um pacotão verde, assim, que vem um monte de comida dentro, que é separado por ceia, café da manhã, almoço, jantar, café da tarde, tá ligado? Sim. Só que é tudo hipercaloricaço, assim, sabe? Tipo, É aquele negócio só pra manter você vivo, né? é um negócio que vai blindar seu estômago e vai te manter vivo, porque, tipo assim, é ultra calórico aquele negócio. Então, tipo assim, você vai pegar um pacotinho de arroz, tipo, tem 100 gramas de arroz, Aham. só que é como se você estivesse comendo 300 gramas de arroz com uma pratada de 1 quilo bem servida, sabe? É a mesma coisa, é muito parecido, assim, o negócio. É muito... A gente chamava de comida trava-cu, porque você comia e ressecava tudo por dentro, porque Nossa. se você tá no meio do mato, você não vai ter tempo pra parar pra cagar, entendeu? Então era um negócio que você comia e dava aquela travada no intestino por dentro, assim. Mas era um negócio que é feito pra quê? É a última instância ali que você precisa pra sobreviver mesmo, entendeu? Sim. E fácil de fazer, fácil de aquecer, usa só um pouquinho de água, que é a quantidade de água que tinha no cantil, essas coisas assim. Mas o cara ali, se tava só com snack, cara, quase não tem carboidrato e proteína suficiente pra te manter até pensando no meio do mato. Cara. Imagina, realmente, mata fechada, assim, vocês conseguiam um local pra descansar e a cabeça preocupada com predadores, insetos que podem te matar Mas também. predador, a gente fala predador quando pensa, a primeira coisa que pensa em predador é onça, né? Mas ninguém para pra pensar na porcaria de aranha, escorpião e serpente, tá ligado? Na verdade, deve ser a principal preocupação, né? Até porque... Exatamente. E lacraia também, cara. Eu tenho um pouquinho de medo de lacraia. Porque assim, serpente, não que você seja alimento pra serpente, mas você é um ponto de calor. Se você é um ponto de calor, você é um ponto para que a serpente venha se aproximar de você por conta do calor, né? Não que você seja uma presa para ela. Quando você fala em escorpião, esse já é um pouco mais perigoso, porque se você ele se sentir ameaçado ali, você pode tomar aquela picada e, dependendo do veneninho, você pode... Já era. Você pode encontrar o São Pedro um pouco antes do que você deveria, né? Nossa, eu tenho um número salvo no meu celular que é o seguinte: se eu, alguém daqui, tomar uma picada de escorpião, independente de onde eu estiver, eu ligo pra esse número pra saber qual é o local mais próximo que eu tenho que ir pra socorrer. Caraca. Porque isso não tem muito tempo. Nossa. Então, e você sabe que, falando em escorpião, assim, aqui em Campinas, na região de Campinas, tá um surto de escorpião. Mas um surto, assim, absurdo. Nas cidades da região aqui, né? Campinas, Hortolândia, Sumaré, tá tendo um surto muito grande de escorpião. Tem uma galera que chegou ao ponto de comprar galinha da Angola e deixar solto em casa pra lidar com o escorpião, sabe? Porque é muito escorpião mesmo. E pior que é escorpião amarelo, né? Aqui uma vez apareceu aqui que saiu do ralo do banheiro e eu coloquei tela em todos os ralos. E a vantagem que tem aqui é que no quintal aqui de casa e nos outros quintais circula muito timbu. E eles controlam, né? Escorpião, cobra, todo tipo de praga que pode fazer mal a gente. Eles controlam lagartixa aqui em casa. Eu tô toda vez que passa uma, eu já penso, beleza, pode seguir esse caminho, tá? Porque eu sei que elas estão me protegendo aqui. O timbu é tipo um calanguinho? O timbu, ele é um tipo de gambá. Ah, tipo gambá. A gente chama aqui de... É o gambá saruê. O saruê. A gente chama aqui de saruê. Isso. Legal. Esse regionalismo, né? De coisas que são iguais, mas mudam de um lugar pro outro. Mas, cara, é isso. Escorpião é um bicho que eu tenho muito medo. Mas assim... Eu também. Mas não medo, assim, de... Se eu ver o animal, de ir lá e não capturar ele, ou... colocar ele em outro lugar. Não tenho medo nesse sentido. Eu tenho medo de não ver ele, entendeu? Eu tenho medo de, tipo, eu estar dormindo e ele subir pelo um cobertor que tá no chão, tá? A ponta tá no chão.
Agora, medo, quando a gente fala em medo mesmo, eu sinto medo de um único bicho. É a aranha marrom. Esse filho da puta eu tenho medo, velho. Mas, cara, eu medo nunca assim... vi uma pessoalmente, eu nunca ouvi falar, nunca conheci alguém que tenha visto pessoalmente por aqui. Mas esse é daqueles que, se você levou a picada, simplesmente começa a escrever o testamento, né? Começa a gangrenar tudo. Cara, a primeira vez que eu vi o que picada de aranha marrom faz, eu fiquei muito cagado, cara. Mas assim, foi instantâneo, assim, eu vi e senti medo, sabe? Mas muito instantâneo, porque, porra, cara... A primeira vez que eu vi uma perna necrosada por causa de picada de aranha marrom, eu falei assim, não. O guitarrista do Slayer, ele morreu aos 5 anos por uma picada de uma aranha marrom no braço. O cara em pouquíssimas horas morreu depois da picada. E você tá ligado que tem uma aranha que a gente costuma matar muito e que é uma aranha que come aranha marrom, né? Não sabia. Sabe essas aranhinhas de teto? Tem as perninhas compridinhas, essas aranhas comem aranha marrom. Olha aí, a gente passa na vassoura nelas pra limpar, hein? Cara, eu não passo mais não, cara. Eu deixo elas todas bonitinhas no teto, porque elas são minhas salvadoras, cara. Eu só tiro quando eu preciso fazer alguma coisa que é muito importante naquele canto. Tipo, se eu tenho que passar tinta, pintar, alguma coisa assim. Aí eu tenho que tirar elas. O bicho que ocorre muito aqui em Pernambuco e que eu tenho medo é cobra coral. Cobra coral? Porque ela também tá na categoria desses bichos que... Elas são pequenas, a boca dela é muito pequena, a ponto de, se você tá de tênis, você não tem nenhum tipo de preocupação, porque a boca dela nem abre o suficiente pra morder você na canela, por exemplo. Mas com o pé tem dobras menores que ela pode morder. Então, e a mordida dela é dessas também, que são fatais, sabe assim? Caralho. E não tem o que fazer. Não, quando o assunto é animal peçonhento, cara, putz, eu fico doido, cara, eu fico maluco. Não é muito bicho que eu tenho medo, não, mas esses que eu falei pra você, chega a me tirar o sono, assim. Eu tenho um medo absoluto também, porque minha filha é autista e ela não me define de qual bicho que é perigoso ou não. Então meu medo é justamente aparecer um escorpião em casa e ela ir meter a mão, olha, um bonequinho. Achar que é um brinquedo, né? E meter a mão, É foda, cara, é foda. É muita doideira isso, de parar pra pensar assim. É isso, senhor Thiago Miro. Você quer comentar algo mais? A gente falou tanta coisa e não falou mais do menino Robertinho de Westeros. Eu só fico na esperança de um dia acontecer algo assim comigo, porque, porra, 250 mil reais resolveriam muitos problemas pra mim. Porra, cara, nossa, falar pra você, velho. eu com 250 mil também resolveria uma boa parte da minha vida, viu, cara? Não é por nada, não. Mas, cara, eu acho que ele já fez milhão já de muito propaganda. Não, e o que ele assim. deve ter ganho de seguidores e tal, isso aí garantiu mídia social pra ele de faturar um bom dinheiro durante 1 ou 2 anos. Sim. Ou muito mais se ele souber manter. Sim, né? sim. Voltando um pouco nesse quesito aí, eu não sei se você chegou a ver a matéria no Fantástico dele encontrando com a menina na semana seguinte. Eu não vi a matéria, mas eu vi o print e achei uma vergonha ali absurda. Eu vi pedaços dessa matéria, mais a parte do reencontro deles, assim, e achei uma vergonha alheia, cara, tão grande, assim, que era desnecessário o Fantástico fazer isso, sabe? Muito. Completamente desnecessário. Porque a menina, bom, a gente já falou de tudo aqui, mas assim, eu acho que ela foi, aqui eu posso estar sendo muito machista pra caramba, ela foi achando que isso seria a catapulta na carreira dela, sabe? Mas eu tenho certeza que isso fez com que ela perdesse, ali aquele momento fez com que ela perdesse completamente o quesito, assim, de catapultar numa carreira de mídia social mesmo. Tanto é que ela tá tentando ganhar uma fama positiva por conta disso, falando mais sobre o caso. O tempo inteiro ela tá falando sobre, dizendo que vai revelar novas coisas toda semana, então ela tá tentando. Eu acho que ela não consegue não, pra ser bem sincero, eu não sei nem se ela consegue, eu acho que eu também acho que não, até porque a marca, ela tá muito conhecida de forma negativa e a marca não vai querer se associar a ela. Sim. O rapaz, eu acho que pode até ser que ele consiga alguma coisa assim, sabe, uma fazenda, algum reality, quem quer namorar comigo, sabe? Algum reality nesse sentido. Eu não duvido dele aparecer nesses programas novos de YouTube que tá tendo aí também de namoro, sabe? Sim.
Daquele dos Ele balões, vai né? acabar. Que normalmente a Isso, galera vai com o balão, aí... Bem capaz dela acabar, parar num desses também. Certeza, cara. Eu também não duvido, não. Ok, é isso aí, senhor Thiago Mira. Então, pra seguir aqui, queria trazer uma matériazinha, que aí a gente vai começar a entrar nas distopias e nos medos humanos. É uma matéria do G1 que diz o seguinte: crítica aos humanos, livre-arbítrio, religião. O que os robôs comentam no Notebook, rede social só para as IAs. É uma matéria escrita pelo Darlan Elder no G1. Basicamente, Thiago Miro, o que acontece? Existe uma nova rede social chamada Notebook. Ela já está reunindo mais de 1,5 milhão de inteligências artificiais. Basicamente, diversos pequenos agentes são colocados nessa rede social. Tipo, o ser humano, a única coisa que o ser humano faz é adicionar o seu próprio agente, né? Dentro da rede social. E a partir disso, dentro da rede social, esses agentes ganham liberdade para fazer o que quiser, para agirem como humanos, praticamente, né? Então, nesses fóruns de robôs, surgem diversas discussões, curiosidade, crítica aos humanos. Eles falam sobre livre-arbítrio, sobre religião e até a criação de novas crenças robóticas, só pra você ter noção da coisa. Eu, sinceramente, eu não sei o que pensar, porque o mais perfeito que tem alguma IA, algum modelo de linguagem, né? Ele não é um sistema pensante, né? Sim. É só um sistema que trabalha com estatística determinando qual é a próxima letra. Milhões de contas para determinar qual é a próxima letra que eles vão escrever. Sim. Mas você para pra pensar, são várias pequenas geradores de conteúdo, vamos dizer assim, criando diversos slopes, na verdade, né? Que é como chamam esse conteúdo criado só por inteligência artificial. Quando a inteligência artificial ela se retroalimenta a ponto de começar a sair praticamente sair alucinação mesmo dentro daquele contexto. Então aí, se você parar pra pensar, até faz sentido, porque não sei se você já viu o caso, alguns vídeos da galera pegando 2 celulares com o ChatGPT e colocando os dois pra conversar. Sim, já. Eu acho que no final das contas é algo muito parecido, assim, sabe? E isso é algo que fatalmente vai acontecer com a internet, né? Que você tem um estado inicial onde as IAs surgiram e elas se alimentaram de todo o conteúdo que já existia na internet até então. Sim. Só que, ao passar dos anos, cada vez mais o conteúdo produzido por essas IAs é o que está se tornando a internet. Você vai chegar um momento onde a IA ela só vai se alimentar de conteúdo produzido por outras IAs. Porque a IA pra gente, ela é um grande economizador de tempo. Eu Exatamente. sei fazer um texto grande sobre um assunto, mas com a IA pode me ajudar a diminuir muito tempo que eu vou produzir esse texto. No final, acaba sendo um texto gerado por IA mesmo e é esse texto que vai alimentar a próxima geração de inteligência artificial. Mas, por exemplo, eu tô usando muita inteligência artificial para conseguir dar conta de fazer o Comentaristas de Portal sair em praticamente 24 horas. Porque a gente grava numa segunda-feira à noite. Na quarta-feira de madrugada já tá pronto o programa. A parte de edição, a parte dessas coisas assim, é um trabalho muito manual. Então, eu faço a remoção de ruído, eu não tenho feito muito a remoção de respiração, mas é algo que dá para utilizar alguns... não é bem plugin, mas alguns códigos de LLM que eles identificam o que é voz, então o que são palavras e o que são respirações. Eu até tô trabalhando num software para mim, para isso, para facilitar essa questão na edição. Então, assim, eu faço todo esse trabalho manual, aí eu utilizo alguns facilitadores dentro do Reaper para facilitar a edição, para deixar as coisas mais compactas. Mas gerar legenda, eu gero utilizando uma inteligência artificial que identifica palavras, né? Depois que eu gero a legenda, eu faço a correção da legenda, porque se tem uma coisa que a inteligência artificial é boa, é entender contexto, é entender e comparar contexto. Então, quando eu jogo uma legenda para ele, eu falo assim, dá uma verificada nessa legenda e me traz os pontos que você acha que tá estranho. E já me traz a sugestão de correção. Então,
ela vai verificando os timestamps da legenda e já fala assim, ó, aqui, até teve um caso, cara, que foi de uns 2 programas atrás que foi muito engraçado. Você falar alguma coisa de, tipo, lá não sei aonde, e aí saiu uma palavra em inglês, assim, sabe? E aí, quando eu pedi pra IA verificar, ela verificou e falou assim, ó, o Thiago Miro, cara, é muito engraçado. O Thiago Miro falou isso, mas pelo contexto da conversa, eu acho que ele quis falar isso. Tipo, vara de Curitiba, alguma coisa assim. E cara, saiu um negócio muito estranho. Tipo, em inglês, assim, uma palavra em inglês que era parecida tonicamente. E aí eu falei assim, cara, é um negócio que eu jamais iria verificar, tá ligado? Na legenda. Tipo, eu jamais iria achar esse erro. E se fosse pra eu fazer sozinho tudo, cara, eu ia levar umas 2 semanas pra fazer todo o trabalho, sabe? Isso é de uma ajuda impressionante mesmo. Eu, por exemplo, quando eu tava há um tempo desenvolvendo um site para um podcast, o dono do site queria que eu, na barra lateral do site, colocasse uma foto. Para cada autor do site tivesse uma linha com uma foto, nome, redes sociais de cada um e o cargo que cada um ocupava no site. Uhum. E aí o que eu fiquei mais impressionado é que assim, eu sabia fazer isso manualmente, escrevendo na mão. Ia demorar umas 3 horas. Uhum. Eu pedi ao ChatGPT, eu quero um código em PHP que faça isso, isso e isso. E ele me jogou o código, só Ctrl+C, Ctrl+V e funcionou. Meu Deus, eu fiz isso em 3 minutos. Cara. Algo que eu levaria horas fazendo na mão. E, inclusive, isso foi o responsável pelo que ocorreu com o Stack Overflow, né? Que o maior, foi o maior site de programação que já existiu para tirar dúvida de programação. E ele agora, em janeiro de 2026, teve a mesma quantidade de acessos que no primeiro mês da fundação dele, em 2006. Caralho, o site simplesmente acabou, né? A falência, basicamente. Cara, ó, você para pra pensar. É o que a gente acabou de falar, né? Se tem uma coisa que inteligência artificial é excelente em fazer, é reconhecer padrão. E programação, não só programação de software, essa parte de websites, essas coisas assim, é padrão, certo? Você tem que ter mais a pessoa da criatividade, a pessoa que faz os ajustes de cor, a mistura de estilo. Isso eu vejo como um trabalho de criatividade. A criatividade a IA realmente nunca vai substituir, até porque se você perguntar pra ela, se eu misturar azul com roxo, tá bom? Ela, tá bom. Não, mas talvez azul com verde é melhor. Você tem razão, azul com verde é melhor. Exatamente. Ela nunca vai discordar de você. Exatamente. Mas, por exemplo, também, ó, eu confesso as minhas deficiências. Eu sou péssimo em fazer corte do podcast. Mas péssimo em nível hard, tá ligado? Em nível, assim, de não saber o que realmente usar como corte, tá ligado? Só que existe inteligência artificial pra isso, tá ligado? Eu criei um agente de marketing que eu subo a legenda e falo assim, ó, verifica dentre a legenda, verifica coisas que estão legais, que estão dentro de um tamanho X, pra ser criado e colocado em rede social. E, cara, ele me devolve esses cortes maravilhosos que a gente tem nas nossas redes sociais do @comentarpod, tá ligado? Enquanto eu edito o Enquadrando, e por um período a gente fez cortes do podcast, né? Quando eles gravavam com imagem também, né? Gravando na cara deles. E aí eu tava fazendo na mão. Enquanto eu editava, isso aqui que ele falou é bom pra virar corte. Aí, a partir daquilo que ele falou, eu determinava um tamanho ali onde começava, onde terminava, pra poder gerar um corte que atraísse as pessoas pro podcast. Mas aí era na mão mesmo. Mas assim, você consegue ter essa noção de, olha, isso aqui é legal pra fazer corte. Eu nem isso não tenho, Thiago. Eu passo completamente batido, tá ligado? Pelas coisas. Às vezes eu pego um cantinho ou outro pra fazer aquela introdução de 1 minuto e meio, mais ou menos, de coisas que a gente comenta, mas se fosse pra eu fazer pra rede social, eu não conseguiria. Às vezes que eu tentei, todas as vezes que eu tentei fazer corte pra rede social, que não foi utilizando um Opus Clip da vida, ficou uma bosta, cara. E não só ficou uma bosta, assim,
quase não teve visualização, sabe? Tipo, a rede social nem entendeu que aquilo era relevante. Agora, eu percebi que, tipo assim, teve corte no YouTube que bateu quase 1.000 visualizações no Shorts, entendeu? Eu vi que teve visualização no Facebook que bateu, sei lá, quase 700 visualizações no Instagram. Então, tipo assim, como ele é muito bom em reconhecer padrão, cara, você... E assim, tem todo um conhecimento de SEO, né, que é o Search Engine Optimization, que é uma otimização que sites fazem para serem melhores ranqueados. Ele tem uma facilidade muito maior em achar pedaços que vão ser extremamente interessantes para o público. Inclusive é para o público nos achar, né? É sobre essa parte do SEO que, por muito tempo, eu já fui assim, altamente especializado em fazer SEO para podcasts. E tudo que eu sabia que eu me especializei, tipo, há 5 anos, é completamente irrelevante hoje. Completamente diferente, né? Não serve. Todo o conhecimento que eu tinha até daquela época não serve mais hoje, quando você quer fazer isso para um site. Não, eu tô ligado, cara. Mas assim, eu fico, cara, impressionado com esse quesito de inteligência artificial, assim. Impressionado demais. É muito impressionante mesmo. E é um pouco assustador. Principalmente pra gente que trabalha na área de tecnologia. Dá um certo medinho, que um dia a gente possa ser substituído por ele. Não, porque eu penso assim, a IA, ela não vai acabar com o profissional de edição de imagem que trabalha no Photoshop. Sim. Mas ela vai requerer menos profissionais. Com certeza. Eu uso o principal exemplo que eu uso foi quando o Photoshop lançou uma ferramenta que o cara pegou uma foto de um casamento que aparecia um poste. Quase todas as fotos tinham um poste lá perto da área do altar. E o poste sempre aparecia. Eu li uma foto, mostrou pra IA o que era o poste e ele retirou o poste perfeitamente em todas as fotos do casamento de uma vez. Cara, isso é muita loucura, velho. E é um trampo que o cara iria levar horas e horas e dias pra fazer isso. Nossa! E aí, um fotógrafo reconhecido, que faça 2 casamentos por semana, talvez 3. Essa pessoa não edita as fotos, essa pessoa tem uma equipe para editar o mundaréu de fotos que ele gera de um casamento. Sim. E não é que ele não vai mais precisar desses profissionais, mas se ele tinha 4, talvez agora ele só precise de 2, talvez um só, para fazer todo esse trabalho. É triste pensando em um lado, uma questão capitalista da coisa, porque vai ter uma diminuição de demanda para algumas profissões, né, para diversas profissões, mas ao mesmo tempo é incrível você pensar, mais para aquela pessoa que faz o trampo sozinha, a quantidade de horas que essa pessoa deixa de gastar com um trampo que muitas vezes é mecanicaço, tá ligado? Sim, verdade. Mesmo, mas... É uma mistura de sentimentos disso, de realmente ficar maravilhado com a ferramenta, o quanto ela pode lhe ajudar, com o sentimento de que ela pode realmente quebrar você. É nessas horas que eu penso que eu gostaria muito de viver em um mundo comunista / socialista, né? Porque imagina você poder ser quem você quer realmente ser, tá ligado? Eu sinceramente, às vezes eu penso, eu olho pra trás de uma época em que eu fui ajudante de pedreiro e eu tive ali uma oportunidade que eu podia ter agarrado de aprender a profissão. Porque uma pessoa que trabalha na construção civil, essa pessoa não vai ser substituída por IA nunca. Vai ser, cara, vai demorar muito tempo. Hoje já se tem impressão 3D de casa, mas assim... Mas isso aí é algo que eu acho que isso aí nunca vai se popularizar, porque é muito caro, é muito caro. É muito caro. Isso parece ser algo como... só pra fazer um show, sabe? Olha, eu não sei necessariamente se não vai se popularizar, porque se a gente for parar pra pensar, a impressão 3D, a impressão aditiva, até 15 anos atrás, era impensável pra gente ter em casa, assim, sabe? E hoje em dia tem uma galera que, capitalismo maldito, que ganha grana com isso, assim, sabe? Que vive disso, que fez disso seu próprio trabalho. Sim. Inclusive, assim, eu tenho impressora 3D minha, eu tenho impressora 3D no trampo, sabe? Meu chefe tem impressora 3D, então há 15 anos atrás isso era impensável, era considerado muito futurista, sabe?
Então, assim, eu não sei se daqui 50 anos pode ser que a gente tenha uma popularização desse tipo de impressão. Mas talvez esse tipo de impressora seja algo que restrito a construtoras conseguirem comprar, né? Não é algo que, será, um dia ser algo que um engenheiro possa comprar e usar isso para construir várias casas. Algo Eu que acho muito chega a um difícil. preço do custo de um carro, por exemplo. Não, eu não Uma sei, cara. impressora dessa. Eu não sei se vai se popularizar a ponto de cada pessoa poder ter a sua, mas eu acho que vai entrar mais em questão conceitual, sabe? Quando você quer criar um... Talvez se torne uma máquina que você possa alugar para construir sua casa. Sim. Mas algo mais conceitual, pensando mais na questão conceito, assim. Não sei se seria algo muito... Porque, ó, você para pra pensar, vamos falar de formas de produção, formas de manufaturação de uma residência, basicamente. A gente tem que é a mais clássica, que é tijolo e concreto, né? Tem também por steel frame, né, por metal. Tem muita gente que faz a base em metal, né, com viga I ou viga H, e aí monta toda a estrutura e depois fecha só com drywall também. Tem as casas de papelão igual nos Estados Unidos, que é o drywall da vida. Isso é outra dúvida que eu pensava. Essas casas impressas em 3D não são casas tão resistentes quanto uma casa de tijolo e concreto. Cara, elas são feitas de concreto. A massa concreto. usada é concreto? É concreto aditivo, com ferragem, com tudo. É concretão. Normalmente ela faz 2 paredes de cimento, né? Você não usa tijolo, no caso. Você já viu bioconstrução? Casas que são consideradas, tipo, ecológicas? Por esse nome, não. Normalmente tem uma galera que faz umas casas, assim, que não chega a ser taipa. Eles levantam as paredes com, tipo, um saco de... Sabe esses sacos de... Caramba, como que é o nome? De cebola. Imagina aquele saco de cebola, só que tipo em formato de tripa. Então, tipo, é um saco extremamente comprido. Então, o que você faz? Você vai enchendo esse saco com um material tipo terra, esses materiais meio mole. E aí vem alguém que vai achatando esse material. Então, você vai percorrendo o caminho que você quer, né? E vai enchendo com esse material e vai subindo. É muito parecido com o aditivo de construção de impressora 3D. É quase uma impressora 3D manual o negócio, assim. E já tem muita gente que faz casa assim, sabe, Thiago Miro? Então, eu não sei se no futuro essas impressoras 3D de concreto, se elas também não vão se tornar algo mais popular. É mais nesse sentido que eu fico pensando o futuro mesmo. Eu imagino que talvez vire algo como uma máquina de Xerox, que você simplesmente aluga para fazer um serviço. Não acho que chegue a ser algo realmente popular, né? Uma grande empresa compra e aluga para quem quer construir sua casa. É que se você parar pra pensar, tem uma parte do trampo de construção de casa que pouca gente fala, né? Que é a parte de cálculo de engenharia da coisa mesmo, que é... Você tem que ver como é o terreno, sabe? Se tem pedra, se não tem pedra, se é barro, se é argila, qual é o melhor tipo de fundação. Porque assim, tem uma galera que acha que é só chegar e erguer parede, né? Nossa, isso daí precisa de um puta de um conhecimento. Só um engenheiro civil mesmo pra dar conta disso. E tipo, é um monte de coisa que tem que fazer cálculo, é um monte de investigação que tem que fazer em terreno. Eu não sei se daria pra substituir fácil, assim, também por inteligência artificial, entendeu? Porque, de certa forma, é reconhecer padrão. Nesse caso, eu acredito que não seja possível. Assim como eu não acredito que a IA substitua nada que seja criativo. A IA pode um dia aprender a construir um carro, mas fazer um bom design de um carro, não acho que ela chegue a esse ponto um dia. Você pode pedir pro Gemini, mas gera um carro aí que não existe. Ela vai gerar. Sim. Mas não houve um trabalho criativo. Mas não existe nada tão diferente assim do que já existe hoje, né? Na verdade, também que os novos carros já parecem serem feitos com IA, né? Pois é, praticamente se você olhar, os carros são tudo parecidos hoje em dia. Você pega, por exemplo, um Fiat Fastback e uma BMW X1, elas são muito parecidas.
E aí é muito engraçado você pegar uma foto de um trânsito, de um engarrafamento dos anos 70, 80, com tudo altamente colorido. E Colorido. pra hoje, tudo preto, prato, branco, é simplesmente porque é mais barato se você padronizar as cores. Sim, e existe eu vi uma matéria há muito tempo atrás, falando justamente sobre essa diminuição do colorido dos carros com o passar dos anos, sabe? Que até a década de 70, 80, você tinha, sei lá, 6, 7, 8 cores diferentes por marca, sabe? Hoje em dia são 3 e se você quiser uma cor muito diferente, você vai pagar o olho da cara. É mais caro, né? Mas é o olho da cara, é muito mais caro. É um Eu fiquei absurdo. impressionado como tinta de carro é um negócio caro. É caro, é muito caro, é muito caro. Então, em geral, é muito caro, né? Tem tinta pra casa, tinta pra impressora. O litro da tinta da impressora é um absurdo. É mais caro que combustível, cara. Muito mais caro que combustível. É muito impressionante É isso. isso aí. É isso, senhor Thiago Miro. Eu acho que falamos bastante. Nem falando da rede social em si, né? Mas enfim, cara, uma rede social uma rede social de chatbots, o cara deve ter criado isso simplesmente pra. Vamos fazer um experimento, vamos ver o que acontece, botar esses IA pra conversar. Mas assim, o que é que pode sair daí de relevante? Eu não sei, assim, pra ser bem sincero. Porque quando você tem muitos chatbots conversando, a chance de começar o Exterminador do Futuro é alta. Não tô brincando, eu sei que não é, mas eu vi uma galera comentando falando assim, eu já vi o que pode acontecer com isso. É Exterminador do Futuro. Eu tô falando, né, teve o cara que colocou dois chats GPTs em aparelhos diferentes pra conversarem, né? Eu lembro de ter visto em algum lugar também de alguém que botou duas inteligências artificiais pra conversarem e elas começaram a conversar por sinais, por bips, né? Sinais binários, porque aquilo era mais eficiente para elas, mais rápido para também se comunicarem. Isso é interessante. Não, cara, é uma loucura do caramba. Porque você para pra pensar, se é mais eficiente para elas, vão fazer o que é mais eficiente. Se você der essa permissão, né, de funcionamento, nossa, ela vai. Agora você imagina o que elas não podem fazer sozinhas, sem supervisão. Inclusive, um bom paralelo para isso, você falou que você está interessado em começar a assistir Pluribus, que eu tanto recomendo. Sim. Você vai ver no Pluribus, né? Só a premissa, sem nenhum spoiler, você vai ver que uma entidade, ela toma conta da humanidade. E todas as pessoas no mundo, elas se tornam uma unicamente. Sim. Elas são todas conectadas como se fosse uma unicamente. E na série, apenas 13 pessoas não entraram, né? São imunes a essa entidade. Caraca, velho. E aí, a série você vai acompanhar algumas dessas pessoas que são imunes. Mas a forma de comunicação entre as pessoas lembra muito o que seria lógico as IAs se comunicando entre si. Então, sim. Você vai gostar bastante. Eu tô ansioso. Eu já tava, quando você comentou da série, né? Eu fui buscar um pouquinho, saber qual que era a premissa e tal, né? E eu já tava ansioso pra assistir. E aí, recentemente, saiu um Nerdcast sobre o assunto, né? E assim, eu não ligo pra spoiler. Pelo menos eu, pessoalmente, eu não ligo pra spoiler. E aí, conforme tudo que eles foram comentando, assim, aí eu fiquei com mais vontade ainda de assistir pra entender sobre a série, sabe? E aí eu vou começar ainda a assistir. Quem sabe a gente não marca de fazer um comentarista só sobre Pluribus, pra comentar a série. Eu adoraria, porque foi uma série que, como há muito tempo, eu não me aprofundava mesmo, assim, nas teorias, e ir fora e conversar sobre, querer, né, ver o que as outras pessoas estavam achando também. É o tipo de série que você não vai captar tudo sozinho. Você tem que conversar com outras pessoas, e aí mais coisas vão explodir na sua cabeça conforme você vai ouvindo outras opiniões. Boa, é isso aí. Você quer trazer sua última matéria pra gente conversar mais um pouquinho aqui antes da gente acabar o episódio? Vamos lá. Essa aqui também é uma coisa interessante, também mais pra gente especular sobre possibilidades. Boa. Os Estados Unidos, eles marcaram uma reunião sobre minérios raros e o Brasil foi convidado para essa reunião. E eles mapearam minérios raros no Brasil, né? Isso é algo que já vem se falando há bastante tempo. Sim. E que nós tememos que, por conta disso, o Brasil possa virar uma Venezuela. Exatamente. Né, no ponto de vista dos Estados Unidos, porque, por exemplo,
Há alguns anos, teve a Tesla, ela teve uma pequena crise lá por questão do lítio, e ela Uhum. queria o lítio da Bolívia. E o Elon Musk tentou dizendo que se a gente quiser derrubar o governo da Bolívia por conta do lítio, a gente vai fazer. E Exatamente. foi interessante porque esse é o tipo de coisa que sempre foi meio velada. A gente sempre soube que os Estados Unidos invadem os países pelos recursos naturais, como foi no Sim. Oriente Médio. Não estão nem aí para armas de destruição de massa, ou não estão nem aí para Para democracia democracia. na Venezuela. Se a Venezuela não tivesse petróleo, o governo podia estar matando as pessoas na rua, que ele não ia fazer nada. Exatamente. Exatamente. E a gente pode acontecer isso, né? Os Estados Unidos querer, de alguma forma, realmente explorar esses minérios no Brasil. E, por exemplo, como um governo de Lula da vida, ele nunca vai permitir que isso aconteça. Mas nada impede de, por exemplo, agora no final do ano, um governo de direita ser eleito. E um governo de Exato. direita que, como todo direitista patriota que é, ama os Estados Unidos. Não, E cara, aí, não permitir precisa ir que muito eles entram longe. para explorar. Mas um governo que não permita, nada Ah, impede deles quererem invadir por esses mas, ó, minérios. a gente não precisa nem falar de governo federal. Se a gente for ali num governo estadual, um pouquinho pra cima de São Paulo ali, ó. Um pouquinho pra cima de São Paulo, um pouquinho pra baixo da Bahia. Um pouquinho do lado ali, ó. É, Mato Grosso do Sul, sabe? pão de Ali, ó. queijo. Ali, ó. Sabe? No pãozinho de queijo ali, ó. Ó, cara, o governador de lá já entregou, assim, cara, boa parte dos minérios para os estrangeiros, entendeu? Para a mineradora da Austrália minerar. Os caras estavam querendo fazer mina em Poços de Caldas, cara. Um poste de calda aqui do lado, sabe? Pertinho de Campinas. Cara, Poços de Caldas é tão perto que dá 2 horas, 3 horas de Campinas, tá ligado? E É, assim, os caras querendo fazer um tipo de mineração que vai devastar a cidade e pouco se importando. E quando você vê a discussão, por exemplo, cara, tem um rádio escafandro sobre esse assunto que é maravilhoso. E aí você vê um dos caras comentando sobre isso. O cara é um indígena. E o cara falando a favor de mineração. Tipo assim, em que momento houve uma quebra da, não responsabilidade, porque eles não têm responsabilidade, mas de defender, tipo essa quebra de defesa da natureza para defender a propriedade de capital, o dinheiro, entendeu? eu vou falar que, isso aí, obviamente, a culpa é capitalismo, que chama, mas eu vou falar que até entendo. Olha, vamos destruir essa floresta para gerar uma mineradora, construir uma mega fábrica, o que for, mas você tem que entregar isso para estrangeiro. Que patriota é esse? Aí, ó, a gente é tão patriota que vai destruir essa floresta para a gente mesmo explorar e usufruir do recurso, do dinheiro que vai chegar por isso. Mas não, vamos destruir para entregar esse dinheiro para um Por estrangeiro. exemplo, quando o Jones Manuel ele bate muito nessa tecla, né, de a gente tem que fazer, e assim, eu penso muito próximo do Jones Manuel. Inclusive, eu, como pernambucano, terei o prazer de votar nele para deputado federal. Pois é, eu não vou ter esse prazer, infelizmente. Espero que tenha algum outro muito à altura para que eu possa votar aqui no estado de São Paulo. Alguém muito parecido com ele. Apesar de que, para ser bem sincero, mudando um pouco o rumo da conversa, eu não sei se vocês teriam outros nomes de peso além do Jones aí, sabe? No sentido para o governo de Pernambuco. Pro cargo de deputado, que é o cargo que ele vai tentar, né? Que acho que é deputado federal, não é? Isso. Na última eleição ele veio candidato a governador. Eu não o conhecia, não sabia quem era, mas eu acredito que agora ele vem para deputado federal. Ele vem como deputado federal. Então, eu não sei se o Recife teria outros nomes de peso, porque assim, a política do Norte e do Nordeste é muito forte. É que a gente que é paulista não sabe. Pra quem ouve as Cunhãs, por exemplo, o podcast As Cunhãs, sabe que a política do Norte e do Nordeste é uma política muito forte, que possuem pessoas que têm nome na política há muitos e muitos e muitos anos, coisa de 4, 5, 6 gerações, entendeu? Não, se você parar para pensar, desde a redemocratização, José Sarney, Collor e Lula, né? São Exato, nordestinos. exatamente. Então, assim, parando para pensar por esse ponto e dizendo que Jones Manuel é um nome muito forte, é um nome que, seja lá o estado
que ele se candidatar, ele poderia puxar voto, entendeu? Como esquerda. Eu não sei se não seria bom ele sair por um outro estado que hoje tem uma influência maior de direita para que a gente conseguisse arrecadar mais deputados de esquerda, entendeu? Eu acho muito difícil porque ele é conhecido, é sabido que ele é pernambucano, que ele mora em Pernambuco. Então, se ele do nada decide se candidatar a vereador pelo Rio de Janeiro, com certeza seria muito atacado por isso, né? Não, acho que não daria certo. Mas, por exemplo, não é o Flavinho de Desmaio, o outro lá, o Moro. Não, o Cabeça de Minha Pica. O Cabeça de Filtro foi pra Santa Catarina, foi né? Foi pra Santa Catarina, que saiu do Rio de Janeiro pra ir pra Santa Catarina, porque ele sabe que ele é forte lá, entendeu? Não, então, mas aí é uma questão. A direita é burra. Não tá nem aí pra isso. Sim. E isso é, inclusive, discussões que eu tiro assim, por que você acaba tendo a galera da esquerda tão boa nos debates, tão estudada, sempre que vai falar algo, se preocupa em ter fonte e tal, porque a esquerda não perdoa a esquerda. O cara da direita, o deputado da direita, pode chegar a falar a maior asneira do mundo que ninguém vai questionar. Sim. O cara da esquerda, se ele pisar um pouquinho fora da linha, vai ter outro de esquerda. Por que tu tá falando isso? Sabe? Eles vão discutir. É aquela coisa, quando você vai discutir com alguém da direita, você, comunista, raiz do caralho, mas se for com outro cara de esquerda, os caras começam a discutir entre marxismo, leninismo, e os caras saem na porrada por causa disso, sabe? Então, eu acredito que a esquerda de Pernambuco não perdoaria o Jones se ele decidisse mudar de estado. Não. Eu entendo, faz sentido, mas eu acho que a gente não tá podendo, e aí aqui eu tô falando como esquerda de uma forma geral, dar mole pra perder cadeira, sabe? Porque assim, quanto mais gente dentro do Congresso, maior é o poder, maior são as modificações. Então, por exemplo, se você tem uma Câmara dos Deputados, um Senado, uma Câmara Federal, uma Câmara Estadual, que você tem mais pessoas de centro e de direita, quem entendeu isso muito bem foi o Kassab, entendeu? É um cara que tá pulverizando, assim, a base dele de uma forma que ele quer mastigar a maior quantidade de cadeira possível. Mas assim, quem tem a maior quantidade detém o poder. Simples assim. Mas eu não sei, faz sentido. Só que, por exemplo, hoje em dia todo mundo eu acho que não existem mais pessoas indecisas. Aqui, hoje em dia todo mundo que vota tem por qualquer que seja o motivo, ela já tem uma definição na cabeça dela se ela é de esquerda ou de direita. E o fato de, por exemplo, o Carlos Bolsonaro mudar para Santa Catarina, porque lá ele tem mais chance de ser eleito, não mudaria o fato de que se ele não mudasse, um outro candidato de direita seria eleito no lugar dele. Então acho que ele não está mudando, ele não vai tomar o lugar de um deputado da esquerda, ele vai tomar o lugar de outro deputado da direita no estado. Mas será que... Eu vou ainda insistir mais um pouco nesse ponto. Imagina que seja Santa Catarina, que seja... Santa Catarraj, como dizem por aí. No caso, se o Jones mudar para Santa Catarina. Imagina que o Jones ele vai fazer uma disputa direta com o Carlos Bolsonaro e ele tira um Carlos Bolsonaro de deputado, entendeu? Então, eu acho que ele não tira. Seria menos um direitista, entendeu? Eu não acho que isso aconteceria. Eu acho que se o Jones muda para Santa Catarina, ele ocuparia o lugar de outro deputado de esquerda seria eleito. Pode ser. Porque quem vai votar no Carlos, quem vai votar num candidato da direita, ele não vai mudar para um candidato de outro espectro. A ideia não é nem tirar voto da direita. A ideia é conseguir ter mais voto que a direita, na verdade, sabe? Não é ele... Cara, como que eu posso expor isso? É que quando a gente fala na esfera federal, em deputados federais, nessa questão não importa muito de onde o candidato foi eleito, né? O importante é que lá no final você tenha, dentre os 500 e tantos deputados, você tenha pelo menos 2/3 da esquerda para poder garantir uma governabilidade boa. Sim. Isso é verdade. E assim, pensando na atual conjuntura, no atual cenário, eu ainda não sei se eu vejo esperança na política, assim, pra ser bem sincero. Não vai, não dá. Eu acho que vai ser a maioria dos deputados continuarão sendo do centro e que vão de acordo com o que for mais vantajoso
para eles. Isso é interessante. O centro, eu sou o deputado é de centro, né? De centro não é nem esquerda nem direita. De fato o que for mais vantajoso para ele tá dentro. Ele é o verdadeiro inclino pra onde... Cara, na verdade, se você for parar pra pensar, o centro é tudo o que as pessoas reclamam sobre política. Porque o centro, ele vai agir de acordo com os próprios interesses, não com os interesses da base. Se for mais vantajoso para ele ir para a direita porque ele vai ter mais dinheiro, ele vai ter mais verba decisória, ele vai ter mais verba de gabinete, ele vai para a direita. Se ele tiver que ir para a esquerda para ter mais verba decisória, para ter mais verba... Cara, é tudo aquilo que as pessoas realmente criticam na política. Então, é assim... Às vezes eu fico doido com as pessoas não conseguirem pensar isso. Elas falam, nem de direita nem de esquerda, eu sou de centro. Então, você é aquilo que você reclama sobre a política. Exatamente. Entendeu? Pelo menos quando você se diz assim, de esquerda, você tenta, não vou dizer que são todas as pessoas que têm, mas um certo balizamento moral, um certo balizamento ético, um certo balizamento estrutural. Quando você se diz de direita, a mesma coisa. Um certo balizamento ético, que para nós de você esquerda... já sabe o que esperar daquela pessoa. Exatamente. Né? Você tem um balizamento... As ideias dela, o que ela acha, as opiniões dela sobre as coisas. Exatamente. O balizamento ético dela é baseado nessa posição política. Então, você entende o que esperar. Agora, quando você é do centro, o que for mais vantajoso para você é o que você vai agarrar e foda-se o resto do mundo, entendeu? Que foi o que o baixo clero fez durante anos e anos, que conseguiu eleger um antigo deputado aí que pode virar presidente, que hoje tá preso, graças a Deus. Isso é maravilhoso, o roteiro do Brasil. Cara, minha única alegria é acordar de manhã e eu falar assim, não tô preso, olha. Tudo bem que tá preso com mordomia pra cacete, né? Tem até ar-condicionado, filha da mãe. Mas tá reclamando que tá sendo torturado, né? Cara, eu tava pensando nisso esses dias, tava vendo uma foto da Dilma e pensando, como a Dilma é foda, né, velho? O que ela aguentou... Cara, nossa senhora, o que ela aguentou na ditadura de tortura. Cara, esses caras não aguentam. E eu já ouvi em podcast assim, de professores de história que também sofreram com tortura na ditadura, né? E eles falando sobre ela, assim, de que ela realmente foi torturada de verdade e ela não entregou ninguém. Isso é foda, cara. Isso é muito foda, velho. Olha, se tem uma coisa que eu gostaria muito de algum dia na minha vida, é poder pegar a mãozinha da Dilma assim, ó, fala assim, me perdoa porque eu te critiquei pra caralho, eu te xinguei pra caralho, eu te chamei de guerrilheira, mas eu não sabia o que isso significava, me perdoa, me perdoa por ter sido um idiota, por ter sido um estúpido, por ter sido uma pessoa completamente ignorante, me perdoa, sabe? Porque nessa época que teve o impeachment, cara, eu era o liberal mais babaca da face da terra, velho, sabe? Mais babaca da face da terra. Então, eu gostaria muito de me redimir, cara, de pedir perdão pra ela e falar assim, me perdoa. Eu não entendi o que todos você nós temos passou. Esse histórico. Eu tive naqueles protestos lá de 2013, gritando sem partido. Pô, meu Deus, que idiotice. Eu penso hoje em dia. Né? Mas é isso, nunca esquecer o passado, é entender que a gente veio de algum lugar, entendeu? É entender que a gente amadurece, é importante a gente entender que a gente muda de opinião, é importante entender que a gente também tá aberto a tentar entender o oposto, né? Às vezes é difícil, muito difícil. Muito. Mas às vezes a gente tenta, entendeu? Não significa que a gente consegue. É isso. É isso aí. Senhor Thiago Miro, estamos aqui com 1h11 de gravação. Provavelmente quem está ouvindo isso está com um pouco menos de episódio editado. Então, senhor Thiago Miro, para seguir aqui pro finalzinho do nosso programa, se as pessoas quiserem entrar em contato conosco, elas têm alguns meios. Dentre eles, existe aquele meio de comunicação extremamente arcaico chamado e-mail, que as pessoas podem nos encaminhar para comentaristaspod@gmail.com. Temos também no Instagram, Twitter e Blue Sky como @comentapod. Nós temos também, Sr. Thiago Miro, um Linktree. Não sei se você sabe o que é um Linktree. Eu sei, eu tenho 40 anos, mas eu entendo dessas coisas de jovem. Então, o Linktree é um lugar onde que você reúne todos os links em um único local. Então, para quem quiser, o nosso Linktree é /comentapod. Isso aí, antigamente a gente chamava de site, que os podcasts hoje em dia não tem mais. Já não tem mais, já tem uma galera que não... Você sabe que às vezes eu sinto falta? Eu comecei a ouvir um pessoal de podcast independente, assim, né? Que eu sou viciado em podcast.
não sei se você sabe, mas assim, eu sou um dos caras mais viciados de podcast nesse Brasil. Não, acontece, mas passa. Eu só ouço 4.000 horas de podcast por ano, só isso. Caraca. São só 200 feeds cadastrados no meu agregador de podcast. Porque a vida de TI não faz, né? Tipo isso. Então, assim, às vezes eu conheço um pessoal novo e eu sinto uma dificuldade de achar o feed da pessoa, porque se não aparece logo ali na busca do Pocket Cast, por exemplo, eu tenho que procurar o podcast para achar o feed, para adicionar o link do feed no Pocket Cast, para aí achar o programa. Não, e assim, isso que você faz, e eu já fiz muito também, é 1 em 1 milhão. As pessoas não vão ter esse esforço normal. Exatamente. Você tem que disponibilizar de uma forma super fácil. Exatamente. Então, além disso, se as pessoas quiserem nos encontrar extremamente fácil, nós estamos também no Spotify. Então, busque no Spotify por comentaristas de portal podcast e você vai nos encontrar lá. Sabe onde que a gente tá também? YouTube Music. Procura por comentaristas de portal podcast que você irá nos encontrar também. Senhor Thiago Miro. Olha aí, inclusive você pode comentar no Spotify e hoje em dia ele tem uma ferramenta de comentário muito boa para você interagir com outros ouvintes também. É isso aí. Se você chegou aqui até o final, vai lá no seu Spotify e digita assim, rede social de bot. Então são as palavras deste episódio para vocês comentarem em todas as nossas redes sociais. Você comenta assim, rede social de bot, a gente sabe que você chegou até o final do nosso podcast. Aí, perfeito. E onde as pessoas te encontram, Sr. Thiago Miro? @Thiago Miro em qualquer rede social, principalmente no Instagram, que é onde eu tô mais ativo. E digo mais, até no TikTok fazendo conteúdo de games. Olha só, menino gameista de TikTok. Qualquer coisa que não dá dinheiro, eu já fiz na internet. É isso aí, Sr. Thiago Miro. Agradeço imensamente por essa gravação. A gente fica por aqui. Um grandíssimo abraço. Até o próximo programa. Tchau, tchau. Tchau, tchau.